Olá, irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo. Na reunião de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto extremamente interessante que a Bíblia aborda de várias maneiras diferentes. O tema de hoje é X e Y, as diferenças entre os sexos. Qual é a diferença que um homem tem para a mulher? Quais são as diferenças anatômicas do próprio corpo, estruturais, que um tem para o outro? Quais são as diferenças em relação à função, ao comportamento dentro de um relacionamento, dentro de uma família, dentro da sociedade? E como um completa o outro. Isso tudo são parte do que eu pretendo falar nessa reunião. E algo que eu também achei muito espetacular de poder ver ao estudar esse tema, especialmente considerando que eu estudo biologia, gosto de estudos e informações acerca de coisas relacionadas com a vida, relacionadas com anatomia, relacionados com o mundo natural que Deus criou. E é muito legal poder ver esses momentos onde a ciência está de acordo com a palavra de Deus, onde a ciência serve como algo que está apoiando também, de fato, a Bíblia. Ao ponto que até cientistas que não acreditam necessariamente na palavra de Deus, ao ponto que pessoas que às vezes são ateus, que não possuem uma crença, ainda assim vão concordar em determinados pontos. É algo que a natureza torna evidente, falando da diferença entre um homem para uma mulher. É um assunto que a sociedade como um todo não gosta. A gente vai perceber que muitas das coisas que a Bíblia ensina, as pessoas hoje em dia podem considerar ultrapassado, retrógrado, algo que não deve mais ser utilizado. Mas não muda o fato que a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus é perfeita e pura, e a sabedoria de Deus é acima da sabedoria dos homens. É algo que temos que ter em mente antes de começar esse estudo. Porque o que nós vamos ler aqui não são algumas sugestões que Deus está nos dando. Antes, descrições da realidade. Antes, mandamentos puros e perfeitos que devemos obedecer, que devemos buscar ter em nossa vida, caso queremos ter um bom relacionamento para com Deus, caso estejamos querendo ser discípulos de Cristo, caso estejamos querendo juntar recompensas, tesouros no reino de Deus. E quando adentrarmos aqui nessas diferenças, é importante também entendermos que isso não é a minha opinião, isso não é a opinião de um pastor, isso não é a opinião de uma denominação, isso é a Bíblia. Independente do que a sociedade, independente do que nós mesmos, no nosso próprio íntimo, achemos disso como certo ou errado. Então, dando início ao nosso estudo, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Então, desde o princípio, é claro que se lermos o restante da história, vamos ver que Adão primeiro foi formado, Adão foi feito à imagem de Deus e a mulher foi feita à imagem do homem. Então, no caso, Deus é homem, Deus é masculino, é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus possui, sim, um pronome masculino, uma identificação masculina. Isso é evidente por toda a Bíblia. Mas não muda o fato que, ao criar o ser humano, desde o princípio, ele o criou macho e fêmea. Desde o início, divididos, separados. E é importante compreendermos que quando estamos falando da diferença de um homem para uma mulher, não estamos falando de um jogo de competição. Não estamos falando de algo no qual um homem é melhor do que a mulher por conta de X, Y, Z,
a mulher é melhor do que o homem por conta de não sei o que, não sei o que. A Bíblia não é misógina ou machista no caso de que o homem é sempre melhor que a mulher, e também não é inverso, de que a mulher é melhor do que o homem. O que a Bíblia ensina de fato, o que a palavra pura de Deus ensina verdadeiramente, é que o homem e a mulher são diferentes. Assim como um garfo é diferente de uma faca. E aqui eu trago uma ilustração aqui de um bife, que para uma pessoa se alimentar, é muito mais fácil ela comer esse bife, utilizando um garfo em uma mão e uma faca em outro, para poder segurar e cortar, ou perfurar e cortar, do que ela comer somente com um garfo. Da mesma forma do que ela comer somente com uma faca, ou com 2 garfos, ou com 2 facas. A junção dessas 2 ferramentas diferentes resulta em uma alimentação muito mais fácil, muito mais facilmente do que na ausência dessas ferramentas. Então não são coisas comparáveis no sentido de a faca é melhor que o garfo é melhor do que a faca. Não. Não se entra nesse mérito. Não é essa a questão. São ferramentas diferentes com funções complementares. Então eu trago aqui um pequeno trecho, 1 Pedro capítulo 3, que diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, falando de suas esposas, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então vemos aqui que claramente a Bíblia diz que o homem é o vaso mais forte, o vaso menos frágil, né? Que no caso fala que a mulher é o vaso mais frágil, a mulher é mais fraca do que o homem. E isso é algo que naturalmente é dessa forma. Naturalmente, os homens tendem a crescer mais do que as mulheres, a desenvolver mais massa muscular do que as mulheres. E não é algo errado a mulher ser mais frágil do que o homem, fisicamente ou emocionalmente. Porque nós não estamos falando aqui de uma questão de caráter, mas uma questão de identidade, uma questão de ser. Uma questão do que você é. A mulher é o vaso mais frágil. Não há nenhuma vergonha nisso. Ela não é pior do que o homem por conta disso. E o homem não é melhor do que ela por conta disso. Há questões, e tanto a Bíblia como a própria natureza falam, de que é mais vantajoso para uma mulher do que para um homem. Vamos dar um breve exemplo aqui, calvície. Calvície é recessivo na mulher. É muito mais difícil uma mulher ser calva do que um homem ser calvo. E claro, calvície é somente uma questão estética. Porém, existem uma série de outras coisas que na mulher é recessivo e no homem é dominante. Falando de genes, então é muito mais fácil para o homem ter essa doença, ter essa condição negativa do que para a mulher. E isso é uma questão biológica. Isso é uma questão que está na nossa composição genética. E se a gente ler Gálatas capítulo 3, esse trecho também é muito importante para a gente ler logo de início, a gente vai ver que, nos olhos de Deus, um homem não é mais valioso do que uma mulher, e uma mulher não é mais valiosa do que um homem. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus não vai olhar para uma pessoa e falar, não, essa pessoa é mais especial para mim, por conta do gênero dela, por conta que ele é um homem ou por conta de que é uma mulher. Tendo isso em mente, vamos então começar a entender as principais diferenças entre um homem e uma mulher. A gente já viu aqui um pouco acerca de diferenças físicas e anatômicas. A gente vai ver diferenças também acerca da aparência, acerca de como um homem deve se vestir, acerca da autoridade dentro de um casamento, dentro de uma casa, dentro de um relacionamento. E vamos ver também diferenças dentro esse relacionamento acerca da atitude, acerca do comportamento, acerca da função que uma mulher tem para um homem. E aqui eu trago essa ilustração, bem brevemente, aqui a explicação acerca dela, mostra a diferença cromossômica entre um homem e uma mulher. Por isso o homem XY e a mulher XX. Logo no momento onde o embrião se une
ao ovócito e a gente começa a ter o desenvolvimento do embrião, o desenvolvimento do pequeno feto, a gente já tem essa enorme diferença de um homem para uma mulher. A gente já tem essa separação logo antes do nascimento. E essa separação, esse código genético, vai determinar uma série de outras diferenças seguindo pela vida, seguindo pelo crescimento, então, desse menino ou dessa menina. Deus nos criou assim, Deus nos fez assim, e não adianta tentarmos lutar contra isso. E aqui eu trouxe 2 trechos breves também dentro de Levítico que eu me deparei ao ler o livro de Levítico, fazia parte da minha leitura anual, mensal, acerca da palavra de Deus, e eu me encontrei com esses 2 trechos que falam acerca de diferenças do homem para uma mulher. No caso aqui em Levítico 12, a gente tem uma diferença do nascimento de um homem para o nascimento de uma mulher. Em Levítico 27, o preço associado a um voto de um homem para o voto de uma mulher. Levítico capítulo 12, versículo 2 diz: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente e tiver um filho homem, então ela será impura 7 dias. De acordo com os dias da separação por sua enfermidade, será impura. E no 8º dia, a carne do seu prepúcio, a carne do filho, será circuncidada. E ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias. Então ela será impura 7 dias e o tempo de sua purificação, o tempo de seu repouso, o tempo de seu isolamento será de 33 dias. Em nenhuma coisa santificada ela tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. E se for uma filha mulher? Mas, se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, 14 dias, o dobro do que um filho homem, como na sua separação, e ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias, então o dobro também. E Levítico 27 fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando o homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação, e a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até aos 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Então, vemos aqui que desde o nascimento, a Bíblia já demonstra que o homem é diferente da mulher. Desde 5 anos de idade, e continuando com a idade se avançando, o homem continua sendo diferente da mulher. E essas diferenças, como eu mencionei, elas podem ser anatômicas, elas podem estar associadas com hormônios e com o fenômeno conhecido como puberdade, que vai estar acontecendo aí com o desenvolvimento da criança, aí quando ela começa a entrar nesse período conhecido como pré-adolescência ou adolescência, a gente vai ter diferenças entre um homem e uma mulher, por conta da porcentagem de hormônios que está sendo envolvida em cada um deles. E, de fato, podem acontecer desbalanços nessa questão hormonal. Um homem pode acabar recebendo mais estrogênio do que normalmente aconteceria, ou uma mulher pode também acabar recebendo mais testosterona e a gente ter problemas hormonais resultantes a isso que podem até afetar a fertilidade, mas eu mudo o fato que o homem vai continuar sendo um homem, X, Y, e a mulher vai continuar sendo mulher, X, X. Até em problemas cromossômicos, como por exemplo a gente tem a questão das pessoas que são conhecidas como intersexo ou hermafroditas, que hermafroditas é um termo errôneo, hoje em dia não é considerado tão correto por conta que ele dá essa falsa ideia de que a pessoa é metade homem e metade mulher. Isso não existe. Existem problemas cromossômicos, problemas hormonais que podem levar um homem a ter uma estrutura física ou uma mulher a ter uma estrutura física diferente da normativa. Não muda o fato que continua sendo um homem, continua sendo uma mulher. Essas diferenças estão associadas com os quadris, estão associados com a altura, com massa muscular, como já mencionado. E tem até a questão acerca dos órgãos reprodutivos. É totalmente diferente um órgão reprodutivo masculino de
um feminino, especialmente quando entramos na questão das gônadas, acerca das questões hormonais que estão associadas a essas gônadas. E quando a gente está falando da mulher, quando a gente está falando do útero, é extremamente diferente do homem. A mulher possui toda uma estrutura interna que somente ela é capaz de gerar um filho. Não importa quanto tratamento o homem faça, um travesti faça, quantas cirurgias ele faça, ele nunca vai dar à luz. Ele nunca vai engravidar. Ele nunca vai ter um útero e as trompas de falópio e toda a estrutura interna que é necessária para se ter um filho. Da mesma forma, a mulher pode fazer quantas cirurgias for, ela nunca vai produzir espermatozoides. Ela nunca vai possuir toda essa estrutura que está associada com o órgão reprodutivo masculino. Mateus capítulo 19 diz: E ele, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? Jesus Cristo traz isso à lembrança, especialmente quando a gente está falando de casamento, que é algo muito importante também, falando dessa união, de como um marido complementa a sua esposa, como a esposa complementa seu marido, e algo que permanece constante por toda a Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Olha outra coisa interessante também. Deus chama eles, Adão e Eva, de Adão. Então a gente já vê aqui um costume bem interessante que até hoje, de certa forma, a gente tem ele. As esposas tendem a tomar algum do sobrenome do marido em seus nomes. E aqui nesse caso, Eva tomou o primeiro nome de Adão. Né? Deus chamou eles de Adão. Tanto o marido como a mulher. E Gênesis capítulo 17, mais uma questão acerca da diferença física entre um homem e mulher. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e tua semente depois de mim. Todo filho, homem, entre vós, será circuncidado. Uma mulher não é circuncidada. Uma mulher não possui o corpo necessário para ser circuncidado. Não é à toa que somente os filhos passavam, então, com esta ordenança, com essa obra. E aqui, bem brevemente mesmo, só ler algumas diferenças entre a puberdade masculina e a feminina. Falando aqui de homens, a gente tem a questão das gônadas, associadas com os testículos, pelos pubianos, que também está presente na puberdade feminina, odor também, alteração do comportamento, tendência à agressividade, especificamente nos homens, por conta da testosterona, crescimento acelerado, espinhas e acne, que também está em ambos os casos, alteração no timbre da voz do homem, costuma ficar mais grossa. Na questão das mulheres, a gente tem o desenvolvimento dos seios, a gente tem outras coisas que também estão associadas com a puberdade como um todo, que é o crescimento, odor, oleosidade aumentando, espinhas, etc. Mas menstruação é totalmente específico da mulher, está associado à descamação do útero, está associado ao ciclo que a mulher passa, hormonal, relacionado com a gravidez. Um homem nunca vai passar por isso. É algo exclusivo da mulher. Tendo, então, já visto essas principais diferenças hormonais entre um homem e uma mulher, vamos começar também a entender outras diferenças físicas que a lei de Deus nos ensina. Começando aqui em 1 Coríntios capítulo 11, Novo Testamento. É importante entendermos, irmãos, que algumas pessoas, algumas figuras religiosas, vão ver esses versículos e falar: não, mas isso é naquela época. Não, mas isso não é mais aplicável no Novo Testamento. Não, mas isso se passou. E a gente tem uma carência muito grande de pregações acerca disso. De pregações mostrando a diferença entre o comportamento de um homem para mulher, a vestimenta de um homem para mulher. Isso gera muitas más interpretações. A pessoa acha que ela pode vestir o que ela quiser, que ela não vai estar desagradando a Deus. Isso é um erro tanto da figura religiosa que não prega acerca desses assuntos, como também da própria pessoa que não busca ler a palavra de Deus e ver o claro ensinamento de Deus acerca dessas questões. A altura de cabelo é algo que a Bíblia fala com grande clareza
no Antigo e no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não se cobre, tosquice também, rape tudo também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Esses versículos aqui já demonstram uma grande diferença entre um homem e uma mulher. É uma vergonha para um homem orar, profetizar com sua cabeça coberta. E é uma vergonha para uma mulher orar ou profetizar com sua cabeça descoberta. E algumas pessoas interpretam isso falando acerca do véu. A mulher tem que usar véu quando está na igreja, o homem tem que tirar o chapéu quando entra na igreja. É algo até que demonstra em muitas mídias, né? Um homem tirando o chapéu para orar ou em algum momento espiritual. Porém, vamos parar um pouco para pensar acerca disso. A lei de Deus diz em Êxodo que parte da vestimenta dos sacerdotes, dos filhos de Arão e do próprio Arão, incluíam a mitra. A mitra é um tipo de vestimenta que fica acima da cabeça, similar a um chapéu ou uma estrutura que você coloca em cima da sua cabeça, uma tiara. Em algumas traduções fala como tiara. Então, eles estão orando e profetizando com a cabeça coberta por um objeto, coberta por um chapéu, entre aspas. Então, pode a lei de Deus estar se referindo a isso? Eles estavam fazendo algo que era vergonhoso? Eles estavam envergonhando a sua cabeça? A cabeça do homem é Cristo? Não faz sentido essa interpretação. Deus ordenou que eles usassem essa vestimenta. Zacarias capítulo 3 até diz, e eu disse, coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. Não faz sentido associarmos isso a um véu, ou a um chapéu, ou a algum objeto externo. Vamos continuar lendo, então, para ver o que a Bíblia de fato está dizendo. Pois o homem certamente não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa a mulher deve ter poder sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher. Mas todas as coisas de Deus. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta. A gente viu inicialmente que a Bíblia está falando que é uma vergonha para a mulher se a mulher não se cobre, ela deve se tosquiar também. Se é uma vergonha para ela se tosquiar, para ela rapar o cabelo, que ela se cubra. Por que está falando de rapar, de tosquiar o cabelo? Porque essa cobertura é justamente o cabelo. Versículo 14. É bem claro, é bem evidente essa descrição. Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido. Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se alguma pessoa não quer obedecer a isso, nós não temos o costume de desobedecer, de ser rebelde quanto à palavra de Deus. As igrejas de Deus têm o costume de obedecer a palavra de Deus, não de ser contencioso. O que a Bíblia está falando? O cabelo longo foi dado à mulher para se cobrir. Mas é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido. É vergonhoso para um homem ter cabelo grande. É isso que a Bíblia fala. Ao ponto que, se formos para Apocalipse capítulo 9, a gente vai ter até uma descrição das locustas que saem do inferno, esses animais extremamente diferentes, que têm um corpo similar a de um grilo, com um cavalo, com
um escorpião, dente de leão, e dentre uma de suas descrições, a Bíblia diz no versículo 8, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. Cabelo de uma mulher. Isso quer dizer um cabelo grande ou comprido? Evidentemente que é um cabelo comprido. Isso é algo que é até bem intuitivo que a Bíblia descreve. Eu trouxe aqui 2 ilustrações aqui de uma figura famosa dos dias atuais e dessa mulher aqui também, para demonstrar algo, a diferença entre um corte de cabelo aceitável, um corte de cabelo de acordo com a palavra de Deus e um corte de cabelo vergonhoso para o homem. Da mesma forma, um corte de cabelo aceitável nos olhos de Deus para uma mulher e um corte de cabelo que eu diria perigoso, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Vejamos essa primeira ilustração aqui do Mamoa, comparado com dessa mulher aqui embaixo, o cabelo curto dela. A altura está basicamente a mesma. Do homem aqui está um pouquinho maior do que da mulher, mas ainda assim é muito próximo, não é? É um cabelo que é longo demais para um homem. Mas quando chega para uma mulher, ele está meio que intermediário. E a Bíblia não nos dá o centímetro exato do cabelo que devemos ter. A Bíblia não fala em tal centímetro é grande, em tal centímetro não é grande. Então, o princípio que nós devemos tirar é fugir da possibilidade, se eu sou um homem, do meu cabelo estar grande, e se eu sou uma mulher, do meu cabelo estar curto. A gente não deve buscar estar no meio da linha. A gente não deve buscar estar no meio termo, fazer o mínimo para servir a Deus. Antes, a gente deve estar buscando estar o mais seguro possível. É a mesma questão como, por exemplo, leitura bíblica, oração. A Bíblia fala que devemos orar sempre. A Bíblia fala que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Mas a Bíblia não fala quantos capítulos. A Bíblia não fala quantas orações. É muito melhor nós nos esforçarmos para fazermos o máximo do que eu vou ler um capítulo por dia. Eu vou orar uma vez por dia. Eu vou deixar o meu cabelo o mais longo possível como homem, eu vou deixar o meu cabelo o mais curto possível como uma mulher. Mas que ainda talvez possa ser considerado como de um homem, ou talvez possa ser considerado como de uma mulher. Devemos fugir dessas meio termos, dessas situações onde a confusão começa a surgir. Muito melhor estarmos seguros do que na dúvida. Então, para uma mulher, diferença física, cabelo longo, cabelo comprido, não quer dizer que você nunca pode cortar o cabelo, a Bíblia não fala isso nunca. A não ser que você esteja fazendo um voto de nazireu, aí sim você não pode cortar o seu cabelo, mas isso não se tem mais no Novo Testamento, então a mulher deve manter o cabelo longo e o homem deve manter o cabelo curto. Próxima questão, e essa daqui é um dos mais polêmicos quando falando desse assunto. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz: a mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. A Bíblia está dizendo que quando nós usamos uma roupa contrária ao nosso gênero, quando nós usamos uma roupa transvestindo assim a roupa que normalmente usaríamos, assim como o travesti faz, nós estamos sendo uma abominação. Nós estamos fazendo algo que Deus odeia, algo que Deus detesta. E como cristãos, nós não devemos estar praticando abominações, nós não devemos desejar estar vivendo, pecando, vivendo, fazendo coisas ruins, porque o fim disso nunca é positivo. Então é evidente que existe uma vestimenta que pertence a um homem e existe uma vestimenta que pertence à mulher. Evidente isso, claro como o dia. Qual então é a vestimenta de um homem? Qual então é a vestimenta de uma mulher? Não é difícil também de dizer isso. A própria natureza, a própria sociedade já nos diz isso. Se você for para a maior parte dos restaurantes, você vai encontrar esse sinal aqui nessa ilustração de cima.
do banheiro feminino para o masculino. Qual que é a diferença dos dois bonequinhos? Um está usando saia, um está usando vestido. E para um homem, está usando calça. Então, até a maior parte das sociedades e culturas já mostram isso. Essa diferença básica. Mas a Bíblia fala disso? Vejamos o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 28, versículo 42. E lhes farás calções de linho para cobrir sua nudez. Estender-se-ão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos. Esses calções que vão dos lombos até as coxas é uma vestimenta para Arão e seus filhos, uma vestimenta masculina. Então, um calção, uma bermuda ou uma calça, você pode dizer que a calça é um calção, uma bermuda longa até os pés, é uma vestimenta masculina. Quando uma mulher, então, usa uma calça, quando uma mulher usa um calção, quando uma mulher usa uma bermuda, ela está usando a vestimenta de um homem. Hoje em dia, nós retemos muito fortemente ainda essa ideia de que uma saia, um vestido é uma roupa de uma mulher. Quando um homem usa uma saia ou um vestido, ele está querendo se parecer com uma mulher ou se vestir como uma mulher. Isso acontece às vezes em comédias, em peças teatrais, isso acontece nos casos dos travestis, isso acontece em festas juninas que muitos homens se vestem de mulheres, usando saias e vestidos, e nesse caso até as mulheres se vestem de homens usando calças. É algo que até mais um reforço acerca dessa diferença do vestimento de um homem para uma mulher. E a gente ainda retém muito fortemente essa questão que saia é algo de mulher. Mas a gente perdeu, dentro da nossa sociedade, a importância que é uma mulher não vestir calça. Uma mulher não vestir a roupa de um homem. É uma abominação. Continua sendo um pecado para Deus, assim como um homem usar uma saia ou um vestido. E muitas mulheres, hoje em dia, usam calça, usam bermuda, usam essas outras vestimentas, bermuda nem tanto, mas de qualquer forma, usam roupas de homem. Porque nunca ouviram uma pregação disso. Nunca ouviram o que a Bíblia tem a dizer acerca disso. Às vezes ouviram e continuam em rebeldia e continuam nesse pecado. Eu não sei você, mas eu não quero nunca estar sendo ou cometendo uma abominação para Deus. É importante nós buscarmos viver como santos, mesmo que o mundo à nossa volta não esteja. É importante que nós nos esforcemos para agradar a Deus, seja como for. Seja com as coisas que nós fazemos ou com as coisas que deixamos de fazer, o pecado que deixamos de fazer, o bem que fazemos. E alguém pode falar, não, mas essa questão de cabelo e vestimenta é importante? É extremamente importante, assim como toda outra lei de Deus. Claro que salvação é sempre a mais importante de todas, né? A pessoa deixar de ir para o inferno. Mas vestimenta também é importante. Ajudar os pobres também é importante. Ler a Bíblia também é importante. Toda a lei de Deus é importante. E só para concluir também esse ponto, falando sobre a vestimenta de uma mulher, Lamentações capítulo 1. Tá bom, calção é a roupa de um homem. E qual que é a roupa de uma mulher? A sua sujeira está em suas saias. Ela não se lembra do seu último fim. Portanto, desceu maravilhosamente. Ela não teve consolador. Ó Senhor, contempla a minha aflição, pois o inimigo magnificou-se. A gente vê diversas vezes na Bíblia cidades, nações sendo personificadas por mulheres. E nesse caso aqui, Jerusalém está sendo personificada como essa mulher, no qual a sua sujeira está em suas saias. Qual é a roupa de uma mulher? Saia, vestido. Essas são as vestimentas de uma mulher. Calça, calções, são vestimentas de um homem. Vejamos que a Bíblia não fala que você deve usar a roupa dessa cor, que você deve usar a roupa com essa textura, que você deve usar a roupa com esse padrão de quadrados ou de triângulos, ou tem que ser jeans, ou tem que ser de outra forma. Você tem uma liberdade enorme para usar a saia ou o vestido que você quiser como uma mulher. Somente que ele cubra a sua nudez. Somente que ele vá dos lombos até
suas coxas, no mínimo, né? Chegando até o joelho. Então, todo esse espaço, tanto para o homem como para a mulher, entre o joelho, as coxas, até os lombos, as regiões posteriores, isso é nudez. Nós devemos cobrir essa nudez. Nós não devemos expor essa nudez. O homem não deve usar um calção muito curto e nenhuma mulher deve usar uma saia muito curta. E é importante entendermos também que essa nudez, ela não é sazonal. Essa nudez, ela não é em um lugar, de fato é nudez, e não devemos nos expor, mas no outro não tem problema. Vou dar um exemplo disso. Se um homem chega numa praça, numa reunião de trabalho, de cueca, ele está expondo sua nudez? Claro que está. Não há dúvida acerca disso. Se uma mulher chega numa praça pública, numa reunião de trabalho, dentro da igreja, em roupa íntima, de sutiã e calcinha, ela está nua? Está. Ela está expondo a sua nudez, assim como o homem estaria expondo a sua nudez se ele entrasse de cueca em qualquer um desses lugares. Mas vejamos como é contraditório a visão dos dias atuais. Se esse homem está com uma cueca com tecido diferente, ao lado de um corpo d'água, de uma piscina, de uma represa, de o mar, do oceano, não está mais nu. Ele está de sunga. Ele está em uma vestimenta adequada para o local que ele está. Se uma mulher está com um biquíni, pronto, não tem mais importância. Não é mais nudez. Então, assim, o vestimenta que ela está usando expõe a mesma coisa como se ela estivesse de sutiã. O homem demonstra a mesma coisa como se ele estivesse de cueca. Mas por alguma razão não é mais nudez. A Bíblia não ensina isso. Não é adequado para um homem expor a sua nudez em nenhum momento, independente se tem mar ou não. Independente se o tecido que ele está usando é diferente ou não. A nudez é contínua, dos lombos até as coxas. Um homem deve esconder isso, uma mulher deve esconder isso. Então aqui tem uma série de ilustrações abaixo então dessa ilustração que normalmente vemos em banheiros, acerca de uma variedade de vestimentas que uma mulher pode ter, e uma variedade de vestimentas que o homem pode ter também. E do contrário aqui, à direita, temos exemplos negativos. Aqui nós temos uma vestimenta tradicional escocesa, que é basicamente um homem vestindo uma saia. É literalmente o que é essa vestimenta. Isso é um pecado, isso é uma abominação para Deus. Isso é algo que aqui no Brasil não se tem tanto costume de se vestir dessa forma, porém continua sendo um pecado. E, infelizmente, numa taxa muito maior, temos mulheres usando calças. Isso é errado, isso é transvestismo, de acordo com a Bíblia. Isso é uma abominação, tanto o homem usar uma saia, como a mulher usar uma calça. E outro ponto muito importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui, acerca de calças e vestimentas femininas, porque alguém pode argumentar, tudo bem, a calça jeans normal é vestimenta de um homem, mas a vestimenta de uma mulher, a calça de uma mulher, ela é diferente do homem. Ela é mais curta, ela é mais apertada, e de fato é algo que demarca as vestimentas, calças, etc., de mulheres para de homens. Mas isso é correto? Usar uma roupa extremamente apertada, usar uma roupa que demonstra o seu corpo, que chama atenção para curvas e formatos no seu corpo? E a resposta é não. Nem para um homem, nem para uma mulher. Porque a Bíblia nos ensina um conceito extremamente importante, não somente acerca de expor a sua nudez, como também de modéstia e discrição. Vamos supor que uma mulher usa uma vestimenta completa, que cobre o seu corpo inteiro, até os pés, mas é uma vestimenta transparente. Não tem, então, um propósito para ela estar usando essa vestimenta. Ela está expondo a nudez da mesma forma. Ou vamos supor que é a mesma situação, ela usa uma vestimenta que vai até os pés, mas é extremamente apertado. Demonstra claramente a maneira como ela é nua. Ou um homem usando uma roupa extremamente apertada, demonstrando a maneira como ele é nu. Não é algo correto. Não se está tendo modéstia nisso. Não se está tendo descrição nisso. Não se está tendo um
comportamento adequado com isso. Tanto para um homem quanto para uma mulher, a nudez deve ser escondida e nós não devemos nos vestir de maneira que chamemos atenção para nós mesmos. Vejamos o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Deus deseja que nós sejamos mansos, que nós vivamos de maneira quieta, de maneira pacífica, não chamando atenção. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para meu corpo, olhe para meu cabelo, olhe para minha face, olhe para minha roupa tão cara que eu comprei, pelas joias que eu paguei. Isso tanto para homem quanto para mulher. A Bíblia chama mais atenção acerca da mulher porque, de fato, acontece mais com as mulheres acerca dessa questão de se vestir de uma maneira para chamar mais atenção para si mesmo, mas na questão de ostentação, acontece com homem e com mulher. Na questão de não agir de maneira modesta, acontece com homem e com mulher. E nós precisamos ter atenção para com isso. 1 Timóteo capítulo 2 diz de maneira muito similar que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com traças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. Eu não acredito que a Bíblia esteja dizendo que seja um pecado a mulher usar uma peça de ouro, uma pérola, ou nós usarmos roupas caras em um determinado momento ou outro. A questão que a Bíblia traz com grande importância é ocasião e intenção. Vamos supor que você vai para um tribunal, você é um juiz, você tem uma função que requer uma vestimenta mais séria, uma vestimenta mais formal. Se você chegar lá de chinelo, de bermuda, se você chegar lá sem camisa, como um homem, né, você vai estar chamando muita atenção para si mesmo. E por mais que você não esteja expondo a sua nudez, vamos supor que essa bermuda cubra toda a nudez, e um homem sem camisa não está nu, ele não está expondo a nudez dele, porém, ainda assim, ele vai estar vestido de uma maneira que está chamando totalmente atenção para ele. Igual, nessa ilustração aqui, a gente tem essa borboleta laranja no meio de tantas azuis. Então, nós não devemos nos vestir de uma maneira que faça as pessoas ficarem olhando para nós. As pessoas devem olhar as nossas boas obras. Nós devemos nos revestir com boas atitudes, com o novo homem. E não com coisas preciosas e fazer as pessoas olharem e falarem acerca de nós por conta do nosso status financeiro ou por conta das coisas caras que vestimos. Esse é o propósito que eu acredito que a Bíblia esteja falando. Não que seja um pecado usar trança, mas que uma mulher não deva querer que os outros olhem para ela pensando, nossa, como ela se veste bem, nossa, como ela usa roupa cara, nossa, olha que joias preciosas ela tem. Antes, nossa, a fulana é uma mulher de Deus. Nossa, o ciclano, ele serve a Deus. O ciclano é um homem de Deus. Nesse sentido. 1 Tessalonicenses capítulo 4 também fala acerca desse aspecto no contexto do homem. No contexto em geral, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continuais a progredir mais e mais, e que procurais viver quietos. Um cristão deve buscar viver quietamente, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Devemos buscar ser mansos, não causar discórdias, não causar brigas, não ficar chamando atenção para a nossa própria aparência. E outra coisa muito importante também, já até aqui trazendo mais uma diferença entre o homem e uma mulher, eu usei o exemplo de um homem sem camisa anteriormente, pelo fato de que uma mulher, a parte de cima dela ainda é uma nudez. Sem contar a questão dos lombos e das coxas, a parte de cima dos seios da mulher também
é uma nudez. Ao ponto que em Ezequiel capítulo 23 a gente vê que é até algo relacionado com a sexualidade. É até algo extremamente relacionado com o íntimo, relacionado até com fornicação, de certa forma. Filho do homem, havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe, e elas cometeram prostituições no Egito. Cometeram prostituições em sua juventude. Ali se deixaram apertar os peitos. Ali acariciaram seus mamilos virginais. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E elas foram minhas, e deram à luz filhos e filhas, assim eram seus nomes. Samaria é Aolá, e Jerusalém, Aolibá. Então aqui, essas mulheres estão personificando essas nações, como eu mencionei anteriormente, isso acontece às vezes na Bíblia, mas o fato é que os mamilos, os seios, nesse caso femininos, são classificados como nudez. São classificados como algo relacionado com o íntimo, relacionado com a fornicação e prostituições. Então é muito importante que uma mulher cubra os seus seios corretamente. É muito importante que uma mulher não chame atenção para a sua nudez. E é até interessante aprofundar nessa questão dessa diferença anatômica, porque os seios de uma fêmea, os seios de uma mulher, eles não são somente diferentes do homem acerca dessa questão de nudez, acerca dessa questão sexual, mas também são diferentes anatomicamente. O seio da mulher é bem mais desenvolvido e possui uma série de outras estruturas especializadas na amamentação, especializadas em alimentar o filho com leite. E não somente isso. Então, a gente tem uma diferença anatômica, a gente tem uma diferença sexual e também uma diferença em função. Um homem, naturalmente, não consegue produzir leite, a mulher consegue. Então, o seio feminino ele tem essa função extremamente importante de alimentação, de cuidado com os filhos, que um homem não consegue fazer naturalmente, que um homem não possui a estrutura, a anatomia necessária para isso. E tem até uma diferença para as pessoas que falam, não, mas independente disso, o seio da mulher é igual ao do homem. Não é, isso é uma mentira. Isso é uma mentira bíblica e biológica. Uma mentira anatômica, uma mentira funcional e uma mentira sexual também. A mulher humana é o único ser vivo, pelo menos até agora encontrado, né? Vamos falar que na biologia sempre tem esses dependentes que acontecem, mas naturalmente a mulher é o único ser vivo diferente dos animais, diferente dos vários primatas, que possui o seio desenvolvido por virtualmente toda a sua vida. Depois da puberdade, o seio se desenvolve e ele permanece constante desenvolvido. Do contrário, como por exemplo bonobos, chimpanzés, gorilas e outros primatas, nós temos o desenvolvimento dos seios, das mamas, somente no período reprodutivo, somente no período de criar os filhos e amamentar os filhos. Depois não, no restante da vida. Da mulher é continuamente desenvolvido. Então, mais uma diferença evidente entre o homem e uma mulher, e também entre os seres humanos e os animais. E é importante ressaltar também, só para encerrar esse assunto aqui, que eu não acredito que seja um pecado, que seja algo inadequado uma mulher amamentar seu filho em público. Afinal, essa é a função principal do seio da mulher. Anatomicamente, funcional, essa é a necessidade da mulher ter o seio dessa forma, ela amamentar, alimentar o filho. Então, a Bíblia até descreve em Gênesis capítulo 49, no versículo 25, como sendo uma bênção, um seio que está amamentando, o seio que está funcionando. Pelo Deus de teu Pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. Então, eu não acredito que seja algo indevido à mulher alimentar o seu filho. Então, novamente, essa questão de nudez da mulher, na questão dos seios, está associado com o local, a maneira e a situação. É uma coisa bem diferente a mulher amamentar o seu filho, da outra mulher simplesmente expor os seus seios em uma praia, em um local público. Isso é nudez. E, só chegando aqui perto da nossa conclusão desses assuntos, eu gostaria também de chamar a atenção aqui a um versículo extremamente importante em Lucas capítulo 20.
Porque nós vimos aqui anteriormente a importância de agirmos de maneira mansa, agirmos de maneira quieta, a importância de nos vestirmos de maneira modesta, tanto homem quanto mulher. E é evidente que diversas religiões pelo mundo possuem vestimentas extremamente diferentes das comuns que as pessoas estão usando. Possuem vestimentas culturais e religiosas que mostram na hora que aquela pessoa é daquela religião. Aquela pessoa é daquela denominação, é daquele grupo religioso, na cara, informam o que a pessoa é. A Bíblia não fala acerca disso. A Bíblia não fala a favor disso. Antes, Jesus nos avisa para tomar cuidado com pessoas vestidas assim. Lucas capítulo 20. Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas, essas vestes religiosas, chamando a atenção para todo mundo. Eu sou religioso, eu sou uma figura importante religiosa. E amam saudações dos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por aparência fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Então é uma figura muito característica de falsos profetas, de falsas religiões, essa vestimenta extravagante que chama a atenção de todos, essa máscara de espiritualidade falsa, em que a pessoa usa de sua vestimenta como pretexto para que os outros olhem para ela e pensem que é uma pessoa muito espiritual, muito informada na palavra de Deus. Isso acontece com os judeus, isso acontece especialmente com os Amish, que se vestem como se estivessem vivendo há décadas e décadas atrás, ao ponto que eles nem utilizam outras tecnologias. Isso acontece com os ortodoxos, isso acontece com os islâmicos. Assim, você bate o olho e você sabe o que é cada uma dessas pessoas. O Papa também é outro exemplo disso. Padres e outras figuras religiosas católicas também se vestem de maneiras muito características. Andando em público, você consegue saber o que a pessoa é. E nessa ilustração aqui no canto, uma pintura supostamente retratando Jesus. Considerando tudo que a gente leu até agora, alguém acha que Jesus parece com isso? Que essa ilustração demonstra? Esse homem não é Jesus Cristo. Primeiramente, esse homem está de cabelo comprido. A gente leu que um homem de cabelo comprido desonra a sua cabeça. A cabeça do homem é Cristo. Um homem de cabelo comprido desonra Cristo. Por que Cristo teria cabelo comprido? Se Cristo é homem, se Cristo é Deus que se fez homem, não faz sentido algum. Ah, mas Cristo e todo mundo naquela época usava longas vestes. Errado. Nós lemos que desde Êxodo havia uma diferença entre a vestimenta de homem e mulher. Inclusive, tem até alguns achados arqueológicos de calças na pré-história. Já existia calças na pré-história. Não é um invento assim super complicado, não é um computador, não é um celular, uma tecnologia extremamente difícil de fazer. É algo bem simples, uma calça. Os medos utilizavam calças, era algo até que diferenciava os gregos dos medos e persas, esse tipo de vestimenta. Então, é algo que existia, e a Bíblia fala disso não somente em Êxodo 28. Existem outros momentos onde a Bíblia fala de calças também. Então, Jesus não se parece nem um pouco com essa pessoa que foi ilustrada aqui, e ele também não era branco, ele também não era dessa etnia europeia. E, por coincidência, os europeus ilustravam Jesus como sendo branco, de olhos claros, como sendo um europeu, e aí você vai ter grupos étnicos africanos que vão ilustrar Jesus como um homem negro, e você vai ter grupos asiáticos que ilustram Jesus como um homem asiático. Qual deles está certo? Nenhum. Todos estão errados. Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, só para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu gostaria de falar acerca da divisão de funções, a diferença de atitudes que um marido tem para com sua esposa, que um homem tem para sua mulher. 1 Timóteo capítulo 5 diz: Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. A função de um homem, a função de um marido é proteger e prover por sua família. Se um homem não provê para os seus, se um homem não traz alimento, proteção para sua família, ele é pior do que um infiel. Vejamos quantas famílias não cristãs no mundo amam mais os seus filhos, amam mais a sua própria casa do que muitas famílias cristãs por aí. É realmente triste que isso aconteça, é uma vergonha que isso aconteça. Se até um infiel, se até
Um não crente sabe como tratar a sua família melhor do que certos cristãos. É um motivo de vergonha. E ao mesmo tempo que no versículo 8 de 1 Timóteo 5 diz isso, no versículo 14 diz: quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Segundo a palavra de Deus, o papel do homem é trabalhar. Fora de casa ou dentro de casa. De qualquer forma, ele é o ganha-pão da família, ele é o protetor. A mulher é o vaso mais frágil. Naturalmente, é mais fácil para o homem conseguir empregos, especialmente numa sociedade que dependia muito de serviços físicos. Até no dia de hoje, não se vê muitas mulheres pedreiros. Não se vê muitas mulheres trabalhando em construções, em serviços de esgoto, em serviços de mineração, em serviços que exigem muita força física. Não estou dizendo que não tenha por aí, porque eu sei que tem, mas majoritariamente são homens que fazem serviços braçais, esses serviços pesados. Porque naturalmente o homem é mais forte do que a mulher. 1 Timóteo capítulo 2 diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, mas não permita que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Se alguma pessoa tem alguma dúvida acerca de se uma mulher pode ser uma pastora, se uma mulher pode ser uma diácona, uma figura de autoridade na igreja, eu toquei nesse assunto quando eu falei de profetas, apóstolos, falsos profetas, no nosso estudo acerca da imposição de mãos que fizemos há algumas semanas atrás. Então lá eu expliquei com maior atenção, com maior tempo acerca disso. Se alguém tiver uma curiosidade, recomendo assistir. Mas de maneira resumida, não. Uma mulher não pode ser uma pastora, não pode ser uma diácona, ela não pode usurpar a autoridade sobre um homem, nem dentro de casa, nem dentro da igreja. Ela deve aprender em silêncio, em sujeição, em obediência. Por quê? Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. A mulher será salva do quê? De cair em transgressão, de ser enganada, de ser ludibriada pelo diabo, se ela dar à luz a filhos, se ela continuar na palavra de Deus, se ela continuar na fé, se ela continuar na caridade. A Bíblia fala diversas vezes acerca da importância da mulher dentro da casa e do homem trabalhando e provendo. É importante que nós não confundamos essas duas funções, que nós não baguncemos ou troquemos essas duas funções. Naturalmente, é mais vantajoso para o homem estar fora de casa trabalhando do que para a mulher. Inclusive, tem essa questão da alimentação, em que a mulher possui toda a maquinaria biológica, vamos dizer dessa forma, toda a anatomia, todo o corpo necessário para nutrir um filho. E um homem não possui isso. Então não adianta nada o homem estar em casa e a mulher trabalhando e o filho precisa da mãe para se alimentar. O pai não consegue prover isso. E se a gente está falando de um serviço braçal, o homem é bem mais eficiente do que isso. E numa questão espiritual, por que é assim? Primeiramente, Adão foi formado primeiro. Isso tem importância? Tem. Tem importância. A Bíblia até fala da importância acerca do direito do primogênito. Então, por conta do filho ter nascido primeiro, ele, na questão de herança, ele recebe uma porção dupla comparado com seus outros irmãos. Então, a Bíblia fala da importância assim, dessa questão temporal, de ser o primeiro, vamos dizer assim. Não somente isso, mas Eva foi enganada e Adão não foi. E a gente ter essa separação de funções é até uma maneira de nos lembrarmos dessa história que a Bíblia trata como verdade. Não como somente um conto, não somente como uma fábula, mas como realidade. Que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. Não somente isso, mas existe também outra questão relacionada com a menstruação, relacionada com o corpo feminino e os hormônios que estão envolvidos com isso, que é o ciclo hormonal da mulher. Toda mulher possui esse ciclo hormonal que está envolvido com a menstruação, está envolvido com o corpo estar preparado para receber um bebê, um útero se renovando e o corpo lúteo se formando e toda uma questão que a gente vê em embriologia. E a verdade é que, na maior parte da vida da mulher, ela está sobre o efeito desses mais variados hormônios.
E é inevitável que uma mulher tenha o seu temperamento ou o seu estado emocional afetado. É impossível que ela não tenha o seu estado emocional afetado com essa bomba constante de hormônios que acontece no corpo dela. Não é brincadeira cuidar e gerar um ser vivo. Manter um ser vivo, um filho dentro do seu corpo. Não é simples, não é fácil. O corpo precisa estar pronto para isso e é uma quantidade enorme de hormônios que está associado com isso. Então não é fácil para a mulher ter que passar por isso continuamente. Então é natural que a mulher emocionalmente seja mais variável, mais instável. Isso não quer dizer que mulheres são tolas, isso não quer dizer que mulheres são fracas mentalmente, que mulheres são inúteis de maneira alguma. Isso é uma realidade biológica. E é necessário que nós aceitemos a realidade, a maneira como Deus nos criou. Se Deus quisesse, Ele poderia ter feito de uma maneira diferente, mas Ele criou a mulher dessa forma. E Ele criou o homem de uma forma diferente. Precisamos, então, entender as nossas diferenças, para que nós não vivamos nossa vida batendo a nossa cabeça contra um muro de pedra, um muro de tijolos. Não tem como fugir da realidade. Então, continuando aqui em Provérbios 31, a gente tem uma descrição muito interessante acerca da mulher virtuosa. É um capítulo que eu recomendo a qualquer pessoa a ler. Infelizmente, Provérbios 31 e Efésios capítulo 5 não foi possível colocar todo o versículo, porque ficaria muito grande o texto. A reunião já está no tempo limite aqui. Então, de qualquer forma, a Bíblia não diz que a mulher não deve fazer nenhum tipo de trabalho ou algo do tipo. A Bíblia fala acerca dessas divisões de funções porque é o mais adequado, porque é o ideal para que a mulher não fique sobrecarregada e nem o marido fique sobrecarregado. Então existem situações onde, por exemplo, o casal é infértil, então o casal não tem filhos. Então a mulher ela tem mais tempo livre durante o seu dia do que ela teria se ela tivesse filhos. Ela pode ter uma ocupação, ela pode ter uma função. E aqui em Provérbios capítulo 31 vamos ver uma série dessas descrições. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima do subis. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela percebe que sua mercadoria é boa. A mulher virtuosa está produzindo algo com as suas próprias mãos. Sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Então a gente vê especialmente essa questão de artesanato, ser mencionados tapetes, vestimentas que essa mulher virtuosa está produzindo. Então se a mulher quiser ter algum tipo de trabalho onde ela produz algum tipo de roupa, artesanato, alimento, seja o que for, dentro de casa, não é negativo. Não é negativo de maneira alguma. E é claro, a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, então não adianta a gente se sobrecarregar dia após dia. A gente não é de ferro, a gente precisa de tempo para descansar. Então o essencial do homem estar trabalhando é que a mulher possa ter tempo para cuidar dos assuntos de casa, que para qualquer pessoa que morou sozinha sabe o quanto que ambos são importantes, né? Lavar, fazer a comida, lavar roupa, deixar as coisas de uma maneira higiênica, não deixar tudo empoeirado. Isso é extremamente importante, até para o nosso dia a dia fluir bem, para a gente não ficar estressado com uma casa suja, com uma comida mal feita. Então, tudo isso é importante. Não é só o serviço fora de casa, mas também cuidar da casa, cuidar dos filhos. Hoje em dia, o que acontece? Ambos os pais trabalham, ambos os pais ficam fora de casa, outras pessoas cuidam dos filhos. Pessoas de fora, estranhos. E, infelizmente, muita maldade acontece no meio dessas situações e muita falta de contato parental, contato familiar acontece também. Muitos pais filhos crescem distantes de seus pais. Porque eles mal veem os pais. Eles veem mais outras pessoas do que a própria família deles. Então precisamos entender que Deus sabe mais do que nós. Deus tem um plano melhor para a nossa vida do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Então é importante que demos ouvido à lei dele, que demos ouvido aos mandamentos dele, para que possamos ter uma vida feliz e alegre. Para a gente concluir, em autoridade,
o marido está acima de sua esposa. Deus está acima de tudo e de todos. Posteriormente a Deus, a Bíblia nos ensina que devemos ouvir os mandamentos e ordenanças da terra. Que o governo brasileiro, por exemplo, aqui no nosso caso, ensina, nós não devemos cometer crimes. Nós não devemos quebrar a lei da terra. E é claro que se o Brasil tem uma lei que é um pecado, ninguém mais pode ir na igreja, é uma lei brasileira. A gente não vai acatar. É sempre importante lembrar que a autoridade de cima, ela prevalece sobre a de baixo. Então, sempre devemos obedecer a Deus. Daniel é um exemplo disso, que se rebelou contra a lei da terra para obedecer à lei de Deus. Depois o governo, usando aqui um exemplo de um homem que ele é um funcionário, então ele trabalha para alguém. Temos o patrão, temos o chefe do trabalho. Debaixo do chefe desse trabalho, nós temos o trabalhador. E debaixo desse trabalhador, que é um funcionário, nós temos a esposa desse trabalhador. E debaixo do marido e da mulher, nós temos os filhos. Os filhos, então, devem obedecer aos seus pais. Os filhos, então, devem obedecer às leis da cidade, às leis do governo. E os filhos devem obedecer, acima de tudo, a Deus. Se os pais falam para o filho pecar, o filho não deve pecar. Se o chefe do empregado fala para ele pecar, ele não deve pecar. Se o chefe do empregado fala para ele cometer um crime, ele não deve cometer um crime. Então, a Bíblia fala dessa ordem de autoridades. Dessa série que a gente tem até nessa ilustração diferentes guarda-chuvas, né? De uma guarda-chuva de proteção. Cristo, o marido e a esposa. Efésios capítulo 5 diz: Esposas, submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor, obedeçam seus maridos. Porque o marido é a cabeça da esposa. O marido é o líder no relacionamento. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. É claro que a única exceção a isso seria se o marido pedisse para a mulher pecar, no qual ela não vai pecar. De restante, seja em tudo sujeito ao seu marido. Ou seja, escolha um bom marido. Escolha um bom líder para o seu relacionamento. Porque se você vai seguir a Bíblia diz que a mulher deve estar sujeita a seu marido. Não é 50-50 no relacionamento. Os dois têm o mesmo percentual de autoridade e de liderança. Biblicamente, não. O marido está acima da esposa. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo foi tão grande que ele entregou a própria vida por nós. Assim também o marido deve amar tanto a sua esposa que ele entrega a própria vida por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. O marido deve priorizar a segurança de sua esposa, a segurança de sua família, a saúde de sua família acima da própria dele. Poxa, alguém pode pensar, nossa, é muito positiva essa parte para um homem de que a mulher deve obedecer o homem como a igreja deve obedecer a Cristo. Claro, isso é realmente algo positivo para o homem, mas da mesma forma, o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E quão grande sacrifício Cristo passou por nós. O marido deve passar também por sua esposa. O marido deve se sacrificar também por sua esposa. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Conclusão de tudo isso. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Essas, então, são as diferenças físicas, as diferenças de vestuário, as diferenças de comportamento e de autoridade que a Bíblia fala acerca de um homem e de uma mulher. Espero que tenha ficado claro essas questões. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Existem uma série de outros versículos falando acerca dessa questão, mas eu tentei deixar de uma maneira mais resumida todos esses pontos de uma só vez. Que Deus abençoe vocês. Tenham
Um bom dia e até mais.